verdades sobre vinde a mim como estais, que você precisa saber. Vinde a mim como estais é um versículo. Já ouvi falar muito essa frase, mas onde está escrita na Bíblia? Eu ouço a famosa frase vinde a mim como estais desde a minha infância, e estou certo que você já deve ter ouvido alguém querendo ensinar usando-a também, estou certo. Certa vez, em um antigo emprego, eu estava em um treinamento numa sala de informática, e ao meu lado estava uma moça que não era evangélica. Sua maneira de viver era comum ao mundo, pois ela mesma nos falava de seus hábitos. Mesmo com seus comportamentos mundanos, ora, a santidade cristã é oposta aos hábitos mundanos. Efésios 4, 17 ao 24. 2 Coríntios 6, 16 ao 18. 1 Pedro 1, 14 ao 17, ela dizia que frequentava uma certa igreja de um parente, mas não se importava em mudar sua maneira e viver. Neste treinamento que citei, ela estava sentada ao meu lado e em uma conversa comigo ela disse que vinde a mim como estais está escrito na Bíblia. Eu repliquei dizendo que não estava, mas ela insistiu me dizendo que se soubesse onde estava me mostraria. Afirmou que o parente evangélico dela saberia dizer. Ela dizia isso justificando que poderia frequentar a igreja sem a necessidade de mudar em nada seus comportamentos e hábitos. E neste engano ou presunção muitas pessoas têm caído e andado no pecado, pensam que podem permanecer da maneira que julgam corretos na igreja. Precisamos vigiar com estes tipos de argumentos e comportamentos, que têm se espalhado nas igrejas evangélicas atuais e trazido muitas confusões e equívocos, falsas verdades. Mas é até importante que coisas como estas aconteçam, para que nós, que estamos as percebendo, possamos tomar iniciativa e combatê-las. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11 e 19. 1. Vinde a mim como estais não é um versículo, isto não está escrito na Bíblia. Uma certa vez eu estava na casa de um conhecido, enquanto conversávamos sobre a Bíblia um certo irmão que estava lá insistiu comigo que vinde a mim como estais, está escrito na Bíblia. Eu disse que não estava, e como a pessoa estava com a Bíblia perto começou a procurar, mas não conseguiu encontrar. Disse que esqueceu onde estava e depois encontraria. O que é mais chato é que tal pessoa tinha muitos anos na igreja, e até ensinava a palavra. Eu sei que algumas vezes podemos dar alguns deslizes ou interpretar algo de forma errada e depois aprendermos do jeito certo, mas dizer que certa frase está escrita sem ter a certeza de que realmente está, e insistir nisso, é um erro um tanto inaceitável, na minha opinião. É melhor dizer que não sei. Esta famosa frase vinde a mim como estais, é confundida com o que Jesus disse em Mateus 11 e 28, observe, vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dizia a frase do versículo acima enfatizando seu poder, capaz de transformar as vidas das pessoas mais oprimidas e cansadas das aflições desse mundo. 2. Vinde a mim como estais, não significa permaneça como estais. Como eu disse mais acima, as pessoas geralmente insistem em recitar essa frase porque não querem abandonar suas práticas mundanas e pecaminosas, suas paixões e deleites. Esta frase tem tanta popularidade em nossa sociedade que existem pessoas que têm a ousadia de sugerir complementos a ela se aproveitando da bondade de Deus, dizendo, vinde a mim como estais, e eu te aceito como você é. A justificativa acima é usada quando as pessoas, descompromissadas com Deus e sua palavra, querem insistir que já têm Deus e Jesus em seu coração e não precisam mudar em nada mais. Já percebeu isso?
É até engraçado porque os que afirmam com certeza que vinde a mim como estais, está escrito na Bíblia, geralmente são os que não leem a mesma. Eles afirmam isso simplesmente porque ouviram outros afirmarem também. Algumas pessoas até tentam corrigir o que dizem deste suposto versículo dizendo, vinde a mim como estais, mas não permaneça como andas. Notem, mais vale dizer que a frase acima também é um ditado popular e não está escrito na Bíblia Sagrada. A verdade é que muitos querem declarar que temem a Deus, mas não querem se comprometer de fato com Ele e Sua palavra. J.O. 5, 39 e 40. Por isso as pessoas tendem a querer fazer as coisas do seu próprio jeito, disfarçando as mentiras em verdade. Veja abaixo, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. 2 Timóteo 4 e 3. Nunca mais erre na interpretação da Bíblia. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu, aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Mateus 5 e 19. A compreensão dos ensinamentos da Bíblia Sagrada é realmente uma fonte de tesouros inesgotável. Salmos 119 e 162. Mas para que tenhamos realmente um bom proveito da mesma, precisamos nos comprometer com sua leitura e estudo, para que não venhamos a cometer tais erros infelizmente comuns na nossa atualidade. Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29b. Felizmente hoje em dia temos muitas ferramentas de estudo bíblico que nos ajudam a ter uma melhor compreensão da palavra, devido servos de Deus estarem dedicando seu tempo e suas vidas para desenvolvê-las. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. 3. Vinde a mim como estais, é bem aplicado se considerar o que está escrito em Romanos 5 e 8 e outros versículos. Vinde a mim como estais e eu farei a obra é outra variação deste ditado popular. Mas neste sentido precisamos fazer algumas considerações. Certa vez eu trabalhava numa lanchonete e ouvi um casal conversando entre si. Eles criticavam um de seus conhecidos que andava todo errado, fumava ou usava drogas, não me lembro ao certo, e estava começando a ir na igreja. O casal dizia que primeiro ele tinha que abandonar essas práticas erradas para depois ir para a igreja, porque a igreja não poderia ficar com pessoas assim dentro dela, e não pode mesmo, mas deve recebê-las. Provavelmente você já deve ter conhecido alguma pessoa numa situação semelhante a esta. Também pense nisso e considere o que está escrito em Romanos 5 e 8, que diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, notem, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Notarão, Deus não esperou que nos arrependêssemos por nossa própria conta e abandonássemos nossos pecados, para que depois Cristo viesse para nos redimir. Desta forma não haveria necessidade da vinda de Jesus Cristo, sacrifício, morte e ressurreição. Um ser humano pode vencer um vício passando por tratamentos adequados ou internando-se em clínicas, mas limpar-se de seus pecados e assim reconciliar-se com seu Criador, somente por meio de Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2 e 2. O pecador precisa sim procurar uma igreja a fim de buscar ajuda de Deus para limpar-se de seus pecados por meio do sacrifício de Cristo,
pois Jeová bem sabia que isto não seria possível por nossa própria força. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, notem, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 ao 5. Nenhum ser humano consegue libertar-se de seus pecados, senão por meio do sacrifício de Cristo. Porque todos pecarão e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24. Portanto, se alguém diz: vinde a mim como estais, mas não permaneça como és, é válido, embora isto também não esteja escrito na Bíblia. Neste caso precisamos entender também que, após ter recebido a Jeová e Jesus em nosso coração, o Espírito Santo nos dará forças com o novo nascimento, mas precisaremos lutar pela santificação. Observe no versículo que diz: sendo assim, notem, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Colossenses 13:5. Imagina, por exemplo, se seria possível ao apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, maltratava-os e prendia-os, permanecesse do jeito que ele era após ter se convertido. Iria ele continuar perseguindo seus irmãos na fé? Ou então seria um pastor carrasco sem piedade que maltrataria os cristãos? De maneira nenhuma. Antes ele abandonou tudo o que fazia no passado, e entregou-se por inteiro a Jeová e a Jesus, que o libertaram da mentira em que vivia. Estou agora pregado na estaca com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em união comigo. Gálatas 2:20. Além disso, até mesmo o que o apóstolo Paulo tinha como valor em si e achava importante, rejeitou, para que pudesse ser totalmente de Cristo. Filipenses 3, 4 ao 8. E você, já presenciou alguma situação com este famoso falso versículo?